Fala, povo, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Evelyn Landim, estou aqui para fazer um treino para as costas. Sim, vamos lá fazer um treininho. E eu tô aqui, né, com os meus elásticos, as minhas mini bands, que são os meus auxiliares de hoje. Costas dá para treinar com certeza sem precisar de nada. Mas aí o que acontece? A pessoa ganhou os elásticos. Sim, Diego, obrigada. E vou experimentá-los. Sim, é a primeira vez que eu vou usar esse daqui. Ele é fraco, né? Daquele bem suave. Aqui fala que é moderado. E esse aqui, que é suave. E esse aqui, gente, eu abri. Meu Deus, eu não consigo fazer nada com esse elástico. Sério. Ele é muito forte. Parece um pneuzão. E eu vou ver o que eu consigo fazer. Ele é daquele todo aberto, tá? E ultra forte. Olha só. Gente, tem que ter muita força pra fazer qualquer exercício com isso aqui. Tipo, é muito resistente. Ó, parece um pneuzão. Uma câmera mesmo de pneu. Eu lembro que eu fazia treino na minha adolescência com câmera de pneu. Sim, gente. Sim. A academia que eu treinava usava, né, essas coisas assim. E bora lá. Então, eu vou usar. O certo é usar esse aqui, né? Porque ele tem a pegadinha. E aí você consegue fazer todas as puxadas, remada e tal, com as pegadas. Mas como eu quero experimentar esses daqui, esses novos, então vamos fazer com eles, tá bom? E aí eu vou dar um bizu no final do vídeo, porque particularmente é mais difícil fazer com esse daqui, por ele não ter, né, uma pegada como agarrar. Mas isso não é problema pra ninguém, pra quem é acostumado a lidar com as mini bands de qualquer maneira. Então, vamos lá. Vamos fazer esse treininho, que eu vou fazer puxada, vou fazer pegada, vou fazer remada, mas também vou fazer os movimentos deitadas somente com elevação de tronco, porque a pegada, puxada, remada e tal, não pega todo, né, a costa em si. Ela pega mais a parte superior, que quando a gente, né, faz aquela puxada, eu vou pegar aqui deltoide, eu vou pegar peitoral, mas pros músculos mesmo lá, esses músculos aqui mais abaixo, a gente tem que fazer, tá? Elevação, não tem jeito. Mas não que a gente não consiga usar os elásticos, conseguimos sim. E vamos lá, vamos começar. Bora treinar, povo! Então vamos lá, vamos fazer uma elevação, tá? Só fazendo força com o elástico, vou usar aquele elástico mais forte para fazer força e elevar o tronco. Esse daqui a gente tem que fazer muita força para poder mesmo levantar, para poder abrir o elástico, né? O certo é fazer a abertura e subir junto, mas não tem problema, porque você pode fazer, se não tiver a mini band, você pode fazer com uma toalha, com uma camisa, entende? O importante é fazer força na hora de elevar, porque aí a gente pega bem as escápulas, ok? No momento que você tá fazendo essa pressão, você tá também fazendo força aqui na tua asa, na tua escápula. Então, bora lá.
Vamos ver. Vamos fazer de 25 em 25. No momento que você levanta, os pés vão junto. Eu tô aqui com meu guarda-roupa e eu tava pensando em elevar sem e segurar a ponta do pé no guarda-roupa. Fica bom também, né? A gente fazer esse movimento mais centrado, porque no momento que você levanta, você também coloca a força em outro lugar, que é na parte do teu posterior e glúteo. Mas aí a gente quer dar uma centrada a mais aqui na parte da costa mesmo, né? Na parte da lombar. Então, bora lá. Eu acho que eu vou prender o pé no guarda-roupa. Meu guarda-roupa fica daquele lado lá. E tem como prender o pé. Se você puder, tudo bem. Se não puder, vai pegar do mesmo jeito. Só que no momento que você eleva o tronco e tá ali com o pé preso, né? Pressionado, você consegue fazer com que essa parte aqui pegue melhor. Então, bora lá. Vai segurar. Quando subir, faz força. Como se quisesse abrir o elástico. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Nossa. 21, 22, 23, 24, 25. Bom, povo, esse movimento a gente consegue pegar ali uns músculos superficiais, que são o latíssimo do dorso. Esse músculo, ele fica assim, mais aparente por causa das costelas. Ele fica bem em cima, tá? Ele vai fazer ali, ajudar a dar aquela aparência de fibra em cima das costelas e dar aquele enfoque mais ali na árvore de Natal. Quando a gente eleva o corpo, né, a gente tá pegando bastante esse músculo, mas ali também a gente consegue trabalhar o serrátil, que é o inferior. Não sei se vocês conseguem visualizar, quando eu levanto, bem em cima da minha costela aparece uma ondulaçãozinha. Por quê? Porque o serrátil, né, está trabalhando. Mas na parte mais superior, quando eu deixo o braço elevado, fazendo essa força com o elástico, eu consigo pegar ali o esplênio, que ele fica um pouco abaixo aqui do trapézio. Na verdade, o esplênio ele é uma musculatura mais intermediária. Ela não é tão superior, né? Ela não aparenta tanto quanto o trapézio, mas ela fica um pouco abaixo ali do trapézio, tá, gente? Com que faz quando a gente faz o movimento para fazer levantando os braços e mostrando o trapézio, aí vem aquelas fibras mais profundas, que é o esplênio ali, né, das cervicais. E a gente também, quando faz o movimento da abertura para tentar expandir o elástico, a gente pega as escápulas, né, as escápulas é essa parte, né, da nossa asa ali que a gente consegue abrir e pegando, né, essa força que a gente tem que fazer para tentar modelar ali, abrir esse elástico. Então a gente pega bastante, gente, nesse exercício a gente pega bastante músculo diferenciado das costas, né? Porque é importante a gente fazer um movimento em que a gente não fique tão
preso a um músculo só. É importante a gente colocar essa desenvoltura nos exercícios e é por isso que é importante estar usando ali um objeto, né? Porque no momento que você eleva o corpo, mas você não eleva somente o tronco, você faz força porque os braços estão estendidos, é uma força bem maior, né, no reflexo da musculatura dali da lombar. E quando você tenta abrir, no meu caso eu não consigo abrir o elástico, vocês viram que é um elástico muito forte, muito rígido, mas você tá pressionando, que poderia ser uma toalha, poderia ser qualquer objeto ali, um cabo de vassoura, sabe? Não tem tanta importância sobre isso. Mas o importante é você estar com os braços estendidos para pegar bem a escápula, fazer a elevação completa até onde você conseguir fazer para ali pegar, né? O latíssimo do dorso, fazer, né, uma ruptura maior dentro, na abertura desse braço que está elevando, que a gente vai pegar bastante o trapézio, não esse trapézio aqui em cima do ombro, tá? É o trapézio, o que desce um pouco mais aqui pela nossa coluna. A gente vai conseguir pegar todas essas miudezas assim, fazendo somente esse movimento, tá, gente? Somente esse movimento, por quê? Porque você está ali fazendo uma projeção muito grande fora do contexto que o nosso corpo é acostumado. Por quê? Porque o nosso corpo ele é acostumado a tender para frente. Quando a gente senta e a nossa postura não está ereta, o nosso corpo vai para frente, né? Então a gente acaba minguando aquela musculatura por má, né, posição. Mas no momento que você joga essa postura, essa posição para trás em elevação, nossa, ela, sabe, ela amplia, ela dá uma esticada e é por isso que aparecem as fibras melhores quando a gente faz, né, esse movimento de elevação. E quanto mais você faz, mais você consegue, né, ali pegar músculos intermediários, não só esses músculos que a gente já fala superficiais, que são os mais aparentes, mas sim os intermediários, que eles ficam por baixo desses superficiais, que os superficiais são o trapézio e o latíssimo do dorso. Qualquer pessoa que faz um pouquinho de exercício, eles vão tufar logo. Por quê? Porque eles estão ali grudadinhos na nossa pele. Mas existem os músculos por baixo desses, sim, que vão fazer com que quando a gente faz, né, o movimento, eles dão aquela pulada assim, né, tornando a coxa tão bonita como ela é, né, ampliando ali uma musculatura muito mais expansiva do que a mente possa imaginar. Lá o fisiculturista, ele, né, quando joga a costa para trás e abre os braços, ali você vê um mundo de músculos que não são superficiais, eles são intermediários. E por baixo dos intermediários ainda existe, né, aquela parte mais grossa, mais avançada das costas, entende? Mas não é o nosso caso, nós não estamos treinando para esses músculos, mas sim para os superficiais e os intermediários, tá, gente? E nesse segundo exercício, que eu acabei falando demais e não falando sobre o segundo exercício, a gente vai pegar ali mais o serrátil, tá, gente? Tanto o serrátil superior como o serrátil inferior. Porque quando você faz esse movimento de girar, você tá ali trabalhando esse serrátil, tá? Tanto o que fica em cima das costelas, aquele lateralzinho, como o que fica bem no meio da costa mesmo, entre as asas. Esse serrátil é que a gente está trabalhando aí. Por isso que é importante o movimento de fazer esse pêndulo que vai e vem e a gente consegue trabalhar bastante esses músculos. E nós vamos ali começar, né, fazer os exercícios para pegar o romboide e as escápulas, gente. No momento que você pressiona
elevando os braços na posição mais reta e contra, né, você está pegando essa musculatura, que é a musculatura ali da tua asa, assim. E fora que a gente também pega um pouquinho ali dos deltoides, né, mas o deltoide mais é costal, sim, aquela parte mais costal. Também pegamos aí um pouco de trapézio, não tem como não pegar algumas musculaturas, mas não são tão bem trabalhadas quanto, né, a musculatura das escápulas e do romboide. O romboide, ele é um músculo difícil, tá, gente? Porque ele é um músculo fibroso. Ele é um músculo bem fibroso. A gente tem que saber castigar bastante, porque ali são fibras que ficam entre as nossas costelas. Então, você tem que trabalhar, né, com força oposta, entendeu? A pessoa que ela faz a remada, ela está trabalhando com força oposta, porque ela está jogando o braço, né, ali, o teu cotovelo para fora do ângulo normal. E aí você consegue, né, pegar bem essa musculatura. E a escápula também, né? Que a escápula, ela é ali a formação da tua asa. Então, você também consegue com esse exercício. Eu achei bem legal fazer com esse elástico, apesar de que ele é um elástico suave, ele não é assim tão forte, mas eu consegui centrar bem a musculatura, fazer com que, né, eu conseguisse expandir bem a abertura desse braço e jogasse bem esse cotovelo para trás. Então, eu estou ciente que eu estou pegando bem essas musculaturas da costa, né, que tem que trabalhar assim, sabe, trabalhar minuciosamente para esses músculos aparecerem, porque eles são músculos intermediários, eles vão ficar por baixo, né, de outros músculos. Então, você tem que colocar força, você tem que colocar ali, sabe, uma posição mais forte em declínio, e isso não é fácil, tá, gente? Mas nada que a gente não consiga fazer, né? Eu acabo colocando bastante força nos pés, empurrando a porta, porque eu tô com o elástico na minha porta, e ali os meus pés, eles ajudam a dar um declínio a mais atrás, né, para levar a costa um pouco mais atrás e consecutivamente levar, né, o movimento do cotovelo mais, né, longe possível do corpo. E isso faz com que a gente consiga, né, abranger esse músculo com mais ênfase. Porque quando você está na academia, que você está fazendo, né, o movimento, que é esse movimento que eu estou fazendo aqui, na academia a gente faz o supino, né, gente? Né? Na academia, o aparelho que a gente usa é o supino para fazer esse movimento, que é levar o cotovelo um pouco mais para trás, né, e pegar ali a musculatura das costas. E não tem muito segredo, você pode colocar esse elástico aonde quiser, tá bom? Ele pode ficar mais reto no teu corpo. Para mim não tinha como, mas o importante é dar uma declinada um pouquinho a mais e fazer a puxação completa até onde o teu cotovelo consegue ir. Como eu tô com esse elástico bem mais suave, eu consigo, né, fazer esse movimento tranquilamente e levar esse cotovelo até onde, né, sem me machucar, porque às vezes o que acontece é que a gente se machuca fazendo algum tipo de exercício muito pesado, né, com muita impulsividade, e aí o ombro, ele vai reclamar. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, tá bom? Então, tentem usar elásticos que não sejam tão fortes, a não ser que você tenha bastante força para isso. Aí, tudo bem.
mas como é um movimento contra a rotatividade, então você tem que ter um pouco mais de esperteza ali e não forçar tanto, porque você pode lesionar, né, o seu manguito. Sei, isso pode acontecer, tá bom? E seguindo a minha organização em treinos, eu estou fazendo de 100 em 100, né? Ainda estou nessa vibe de 100 em 100. Não sei quando vou sair dela, mas tudo bem, porque está dando resultados. Os 2 primeiros exercícios eu fiz 25 em 25. E esse último, né, que foi a puxada, eu fiz de 50 em 50, beleza? Porque foi mais simples de fazer. E agora a gente vai aí para uma remada, assim, fazer uma remadinha, tá, gente? Costa vai bem para trás, o tanto que você conseguir, e você vai ali fazer o movimento do braço mais enrijecido, né, para puxar mesmo, fazer uma remada que o corpo ele vai fazer esse movimento de frente para trás, de frente para trás, de frente para trás, ok? Se segurem bem aonde vocês estiverem, porque é importante fazer esse exercício, né, pressionando os pés, tá? É importante. Não vai jogar tanto o cotovelo para trás, mas você vai fazer com que essa posição seja, né, ali mais de um pêndulo mesmo. Igualzinho na academia, não muda nada, tá, gente? Não muda nada. Eu acabei achando que estava muito fraco o elástico, ali o peso do elástico, e vou colocar ele em 2 pontas, ok? Mas isso daí não interfere muito também, é só mesmo para sentir, né, a musculatura pegando. A gente precisa fazer isso sentindo a musculatura pegar bastante, porque tem que trabalhar, né? Não é brinquedo isso aqui, é um exercício sério que nós estamos pegando aqui o trapézio, né? Quando a gente faz a remada, a gente pega o trapézio, a gente pega o latíssimo do dorso, a gente pega os esplênios, a gente pega as escápulas, os romboides, praticamente quase toda a musculatura das costas. Sim, gente, é muito bom fazer. É tanto que você vê que essas pessoas que praticam, né, remo, praticam natação, eles têm as costas bem largas justamente por causa dessa posição, entendeu? Então, é importante a gente fazer esse exercício. Não vai jogar muito o braço para trás, tá? Porque a posição mesmo é de pêndulo, vai e vem, ok? Então, é isso.
e vamos começar mais um exercício que eu tô aí enrolando, porque ele realmente é um pouco grande, mas a gente vai fazer uma puxada aberta, tá? Para pegar ali bem o nosso trapézio, o nosso romboide, o nosso deltoide inferior, um deltoide postal de costas. E eu aconselho fazer esse exercício assim, bem concentrado, para você sentir mesmo a musculatura sendo trabalhada. Eu acabei utilizando esse elástico que não é tão forte, mas dependendo do exercício não precisa ser tão forte, porque você tem que fazer a contração certa, que é a abertura total do braço. Se fica muito pesado, o elástico é muito forte, você não consegue, né, fazer a abertura total. Então acaba que o exercício ele não chega ao fim. A gente não consegue fazer o movimento completo. E aí vocês estão vendo, né, que o braço ele vai abrir todo mesmo. E dá para ver qual a musculatura ali a gente está trabalhando mais, que é no caso do deltoide. E trapézio, né? A gente vê marcadinho certinho ali aonde a gente consegue trabalhar bem com esse movimento de abertura. Resolvi fazer 100 dele também e façam bem concentrado, tá, gente? Isso daqui é questão de minuciosidade mesmo. Quanto mais você faz o espaçamento, mais lento você também tem que fazer, né, o encurtamento. Então, assim, é tudo na minuciosidade para que o músculo ele realmente entenda que ele está sendo trabalhado, já que não é um exercício tão comum, ok? E vamos lá. E aí, eu estou fazendo uma abertura unilateral, né, para pegar bem ali as escápulas, tudo bem concentrado, tá? Exercício feito lento, nada de rapidez, só memoriza, né? Só pensa no músculo e vai fazendo. Eu amarrei uma ponta na perna ali perto da coxa. E a outra ponta, né, eu enrolo na mão e vou puxando. E não tem muito segredo. Daqui a pouco vou fazer do outro lado, mas somente 50 de cada lado, tá ok? E a gente realmente pega ali aquela parte da asa, né? Que é as escápulas. Um pouquinho do romboide mais abaixo, mas é bem pouquinho.
Bom, e vamos para mais um movimento. E eu tô ali no meu processo de enrolar, né? Porque não tem jeito, gente. É grande demais essa faixa, então a gente tem que, né, enrolar na mão. E aqui eu também vou estar fazendo uma abertura e vou estar trabalhando também o meu trapézio, tá? Esse tipo de movimento que a gente abre e alarga pega bastante trapézio. É lógico que pega alguns outros músculos, né? Como um pouco do deltoide, como um pouco ali das escápulas. Mas assim, a intenção sempre é pegar mais o trapézio. Justamente porque o trapézio ele é um músculo muito grande, você tem que trabalhar ele com mais ênfase para poder ali destacá-lo bem. O trapézio ele parte dali do teu ombro até o meio da tua costa. Então é muito músculo para ser trabalhado e a gente tem, né, que enfatizar bastante os exercícios para trabalhar trapézio. E é isso, não tem muito segredo, só fazer o exercício bem concentrado. E aqui é de 100 também. Vou fazer 100 movimentos. E para terminarmos os nossos exercícios, vamos fazer aqui uma remada curvada. É bem simples. Eu atraquei ali o elástico nos pés e é só puxar, gente. Inclinem bem a costa, né? Porque você tem que tá curvado para fazer esse exercício, por isso que se chama, né, remada curvada. E esse exercício, ele pega absolutamente tudo nas costas, gente. Todos os músculos, tanto os superficiais como os intermediários, a gente consegue atingir quando faz a remada, tá? Nós fizemos, né, uma remada logo no começo, na verdade foram 2 e agora estamos terminando com a curvada. Então, fiquem sabendo que a gente fez um treinão muito bom, um treino bem completo e não tem como não desenvolver essas costas, tá bom? Façam em casa, reproduzam do jeito que vocês conseguirem. Se colocar mais repetições, melhor ainda, porque eu tô aqui na minha luta com 100, né? Me sinto muito cansada, gente. Eu tô trabalhando muito. Eu tô tendo pouquíssimo tempo para treinar, mas eu tô treinando todo dia. Assim, o pouquinho que eu faço, todos os dias eu faço. Só que não tá dando pra tá gravando pra vocês como eu conseguia fazer antes. E isso é complicado, porque o meu tempo tá muito, muito corrido mesmo.
essa minha vinda para Curitiba deu uma reviravolta na minha vida em questão aos horários. E eu tô trabalhando praticamente de domingo a domingo, tá sendo complicado. E ainda tenho muitos processos pela frente, porque eu estudo, eu trabalho. E aí tem que treinar, e geralmente eu tô treinando em horários ruins. Ou é de madrugada, ou depois que eu chego do trabalho. Então, assim, não dá pra gravar tudo pra vocês. Mas como veio, né, esse feriado agora, do Tiradentes, eu consegui, né, fazer esse treino e tá aí, tá gravado pra vocês. Espero que vocês gostem. Comentem, compartilhem, curtam o vídeo, tá bom? Interajam comigo, peçam treino, porque assim, eu tô postando aquilo que eu acho que é legal para postar, mas é muito melhor quando vocês interagem comigo, pedem treino, dizem o que querem aprender, e aí eu vou dar um jeito nos meus horários, na minha agenda, para tentar fazer um treino legal para vocês, tá bom? Porque a gente tem agora muitas possibilidades com elásticos novos, né? E eu tô podendo ali fazer muita coisa. Agora eu tenho mais possibilidades mesmo de fazer um treino com os elásticos. Eu sei que nem sempre vocês gostam, vocês preferem treinos livres, mais livres, mas a questão das mini bands é muito importante, gente, porque elas substituem o peso mesmo. Entendeu? Então auxilia muito, muito mesmo. E é isso, gente. Bora treinar, povo!